Eva, e mais as barras todas que quisermos introduzir aqui, realçando esta dimensão plural ideológica do ser humano. Este momento marca uma etapa muito importante no percurso de investigação desta jovem e promissora investigadora. E eu roubei esta expressão. Há também Eva Zamira de Assis, que está ali ao fundo, e que recenseou este livro que nós aqui temos e que é o objeto da nossa reunião de hoje, portanto, a sua apresentação, foi recenseado no número 45 da revista Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, pela nossa Eva Zamira. Cumprimento a professora Helena Pereira de Melo, colega também da direção das Faces de Eva, e também a autora, e agradeço à Biblioteca Nacional a disponibilidade com que sempre acolhe as nossas iniciativas, nossas de Faces de Eva, neste maravilhoso espaço dos livros e do conhecimento. É sempre um prazer redobrado estarmos aqui e respirarmos este maravilhoso espaço. E agradecemos muito, não só à direção da biblioteca, obviamente, como a todas as pessoas que conosco, que nos permitem esta possibilidade. Finalmente também agradeço e cumprimento todas as pessoas presentes, familiares, amigos e amigas da Mariana, e que se quiseram associar a este evento, que espero que seja muito feliz e também uma festa. E por falar em festa, convidamos no final a aproximarem-se daquela mesinha que ali temos, em que há sempre um miminho para que a nossa festa seja mais bem condimentada. Antes de passar a palavra à professora Helena, eu queria deixar-vos com 3 versos do Carlos Drummond de Andrade, que são os últimos versos de um poema intitulado Igual, Desigual, que vem num livro chamado Paixão Medida, que ele escreveu já perto dos seus 80 anos, e que escolhi porque me parece que pode veicular algo que está subjacente a esta proposta que a Mariana esta proposta da Mariana e que está refletida neste livro. E diz assim: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E com isto vos deixo, passando a palavra à Helena, e vou mudar, porque tem que ser daqui deste sítio que as comunicações têm que se fazer. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, isto funcionasse. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, dando um cumprimento muito especial à minha colega de mesa, a professora Isabel Henriques Jesus, minha colega de direção das Faces de Eva e amiga, e à autora Mariana Rodrigues. A cumprimentar também as outras pessoas presentes, muitos investigadores das Faces de Eva, orientandos meus também, e uma palavra muito especial à mãe da Mariana, que é a principal responsável por a Mariana ser quem é, uma pessoa culta, boa, séria, leal. Cumprimentar também os irmãos da Mariana, a Catarina, o Mar, o João, não é João, me enganei, o Francisco, que estou aqui a aprender para daqui a uns anos fazerem exatamente o mesmo que a Mariana faz e com o mesmo profissionalismo e o mesmo brilho. Cumprimentar os outros investigadores da Faces de Eva aqui presentes, estou a ver vários, e é realmente um momento importante. É um momento importante. E cumprimentar quem está online, que creio que a professora Teresa Pizarro Beleza, a minha orientadora, disse que estaria também, eu gostaria de lhe dar um cumprimento especial. Cumprimentar alunos de doutoramento, hoje presentes aqui, e outras pessoas amigas, certamente da Mariana também.
E isto é um momento muito sério, porque a academia é feita de transmissão de testemunho. E a Mariana foi minha orientada de mestrado, é minha orientada de doutoramento. É para mim um profundo orgulho ver a Mariana afirmar-se por direito próprio como uma excelente investigadora na nossa área de estudos de género, ver a Mariana levantar voo com profissionalismo, com inteligência, com exatidão, com lealdade, com bondade, ou seja, somos, como há pouco dizia a professora Isabel Freire do ICS, uma equipa que é um luxo. As minhas orientadas, também está a doutora Sofia Nunes, são um luxo. E lentamente vão se impondo com uma forma diferente de fazer estudos de género em Portugal, com uma forma diferente de pensar os problemas, com uma nova geração que certamente contribuirá para transformar esta sociedade numa sociedade mais equitativa, mais séria, mais livre, em que os direitos humanos todos sejam respeitados. E por isso, isto é um momento sério, porque o que há de mais sério no nosso trabalho está aqui presente. Nós estamos a expor o trabalho que foi feito na Universidade Pública, que foi feito com muita seriedade, com muitas horas de investigação, numa área em que não havia praticamente nada. Este trabalho de investigação não teria sido possível há 20, 30 anos numa universidade, numa faculdade de Direito, ou seja, comportava uma zona de risco pela própria questão que investigava e pela seriedade do questionamento que era feito do direito constituído e em vigor. Foi uma investigação que foi aprovada por um júri, que teve nota máxima, que deu origem a uma enorme vontade de continuar a estudar na matéria, e a Mariana estava numa sociedade de advogados. A Mariana poderia ter optado por uma vida extremamente lucrativa, mas não, optou pela academia, optou pelo saber, optou pelo aprender, pelo ensinar. E optou sobretudo por uma certa forma de estar na vida, uma forma de estar na vida que aprendi com a professora Teresa Pizarro Beleza, que procuro honrar e que procuro transmitir à geração seguinte. E quando há pouco cumprimentava a mãe da Mariana, professora de História, era um cumprimento muito sério, porque é uma educação da geração seguinte de que nos podemos orgulhar. É a ideia de que o exercício da cidadania vai ser feito com muita seriedade, que seja qual for o trabalho que a Mariana venha a fazer, que provavelmente será trabalhar comigo em investigação e ensino, será um trabalho que será feito com extremo rigor, com extremo cuidado e sem qualquer facilitismo, sem qualquer ideia de que tudo é muito fácil e se fez já aqui e agora. Por isso é, para mim, um momento solene e de profundo orgulho aquele que estamos aqui a ter, e creio que será também um momento solene e de profundo orgulho para a família da Mariana, para as colegas da Mariana, para todos aqueles que acreditam numa academia diferente, numa academia séria, numa ideia de que é importante estudar, sabendo que estudar é uma atividade muito pouco visível, são horas e horas e horas, para se produzir um livro como este, são anos de trabalho, mas são anos de profunda felicidade, passados em várias bibliotecas, de profundo sossego, lendo livro atrás de livro atrás de livro e podendo raciocinar, podendo pensar com liberdade de pensamento, com liberdade académica e sempre com a ideia de que é importante fazer estudos que possam contribuir para que aquilo que temos hoje em termos de direito vigente seja aperfeiçoado e para que os direitos das pessoas, seja qual for o grupo a que pertencem, sejam perfeitamente e profundamente respeitados. E é essa atitude da Mariana, creio que confirmará, e essa atitude e o trabalho feito é aquilo que faz com que a Isabel e eu achemos que vale a pena fazer o nosso trabalho. Por isso, o meu muito obrigada, Mariana. E agora passo a ler, no sentido não de vos dizer o que está no livro, porque espero que o leiam e que tenham interesse em aprofundar a matéria. Aliás, a Mariana está a fazer tese de doutoramento, não sobre o mesmo tema, mas sobre um tema ao lado, mas espero que o trabalho final seja igualmente interessante e útil, embora completamente diferente, porque já não será estritamente jurídico, mas mais de sociologia, mas manterá a qualidade da investigadora, que é fundamental. Mas vou dizer umas palavras sobre o livro e o conteúdo do livro. Assim, é um grato prazer apresentar o livro da minha excelente orientada de mestrado em Direito Público na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, subordinado a um tema tão pouco investigado em Portugal: o da possibilidade de reconhecimento pelo ordenamento jurídico português de um terceiro género que acrescerá aos já nele reconhecidos o feminino e o masculino. Este reconhecimento permitirá adaptar o nosso direito, que desde sempre recorreu a um sistema binário, homem-mulher, para ordenar a realidade social nos seus diferentes níveis,
à realidade de facto vivida por muitas pessoas que nele não se revêem por razões biológicas ou, sobretudo, associadas à sua identidade de género, ou seja, à forma como se percepcionam interiormente e ao papel de género que assumem ou que com maior frequência gostariam de assumir. Ou seja, o trabalho da Mariana é revolucionário, porque nós temos um direito com 20 séculos, que assenta em categorias aristotélicas, que parte da ideia de que a mulher é uma mulher, um homem é um homem, do mesmo modo que uma vaca é uma vaca. Ou seja, categorias essencialistas. E a realidade não se compadece com o essencialismo aristotélico, a realidade é muito mais colorida, as nossas vidas são muito mais importantes que qualquer teoria filosófica. E nesse sentido, é fundamental que o direito que parte de construções e conceitos jurídicos que nos vêm desde o direito romano relativamente inalterados, e a Mariana corrigir-me esta é a sua ideia fundamental, que o direito se adapte àquilo que nós somos enquanto seres humanos. E aquilo que nós somos enquanto seres humanos é muitíssimo mais rico do que aquilo que o direito pretendeu enquadrar há 20 séculos. É muitíssimo mais sério e temos que criar espaço e temos que criar elasticidade para alterar conceitos tão fundamentais como homem e mulher. Conceitos que, em regra, o legislador não define, parte do princípio que quem vai aplicar o direito sabe o que são, mas que na realidade são extremamente complexos do ponto de vista jurídico, extremamente complexos do ponto de vista biológico, extremamente complexos do ponto de vista filosófico e na realidade não passam de conceitos, de abstrações a partir das quais nós procuramos enquadrar a realidade, porque em si e por si não existem. E é este salto fundamental que o trabalho da Mariana tenta fazer, é apreender aquilo que não é apreensível, é apreender aquilo que nós, a priori, construímos como sendo categorias fixas, pré-conhecidas, pré-sabidas, mas quando depois vamos tentar aprofundar, o que nós temos são pessoas, na sua multiplicidade, na sua riqueza, no seu direito a desenvolverem livremente a sua personalidade e a serem felizes. E o direito é que tem que se adaptar às pessoas, não são as pessoas que têm que se adaptar ao direito. E é essa uma das mensagens fundamentais do trabalho da Mariana. Isto porquê? Porque a biologia nos revelou no século XXI que não existem apenas dois sexos opostos, como habitualmente o direito dizia, o casamento é o contrato entre duas pessoas de sexo oposto. Reparem até na utilização da palavra oposto como se fosse contraposição. Neste momento já não temos essa exigência, como se sabe, mas sim 4 ou 5. Ou seja, a biologia mostrou-nos que é um contínuo. Que há um contínuo entre o homem, que é homem do ponto de vista cromossómico, do ponto de vista hormonal e do ponto de vista morfológico, e a mulher, que é a mulher do ponto de vista dos vários critérios que se queiram selecionar para agrupar, arrumar os animais humanos que somos em categorias e depois reconhecer-lhes direitos e estatutos. Por isso, ultrapassado o sistema binário e tendo que o substituir por outro, ou não substituir, também é uma decisão possível, a dizer vamos abandonar esta ideia de enquadrar as pessoas em grupos e vamos aceitar que são seres humanos, portadores da minha dignidade de pessoa humana e vamos criar condições para que sejam felizes cada um a seu modo e de acordo com aquilo que desejam para as suas próprias vidas. Mas isto é um salto, mesmo no século XXI, extraordinariamente difícil para o legislador, porque vem, entre aspas, desarrumar muito o sistema jurídico. Se a professora Teresa Beleza, nos anos 90, questionou o que era uma mulher e veio dizer que uma mulher não existia, na medida em que as vidas das mulheres são completamente diferentes em função do seu estatuto socioeconómico, em função das suas relações familiares, por vezes o estatuto de uma mulher aproxima-se muito mais de um estatuto do homem, tradicionalmente, do que do estatuto da mulher que está ao seu lado. Agora, a Mariana vem dizer, eu no meio digo que é preciso criar condições para a igualdade, para a diferença, para que as pessoas tenham espaço para ser tuteladas pelo direito na sua diferença. E agora a Mariana vem dizer, atenção, nós temos que tutelar diferenças diferentes e criar grupos diferentes e criar estatutos diferentes para pessoas que se assumem como pertencendo a identidades de género diferentes. Isto é uma mensagem profundamente revolucionária, face a 20 séculos de direito, em que nada disto foi questionado, em que tudo isto foi aceito criticamente, aplicado criticamente pelo legislador, pelo aplicador do direito, pelo cidadão comum, que ou não questiona, ou quando questiona, esquece imediatamente a questão, porque a questão é politicamente incómoda. Nós estamos a lidar com os fundamentos de uma sociedade, tal como entendemos durante muitos séculos. Por outro lado, o que nós estávamos a ver é que a sociologia explicou-nos que a inclusão das pessoas num determinado grupo, o dos homens, o das mulheres, o dos intersexuados, como nova minoria, que nos diz que não quer ser homem nem mulher,
quer ser um terceiro sexo. E não há qualquer problema nisso. Porque é que as pessoas têm que ser homem ou mulher? Porque é que não podemos aceitar que se pode ser outra coisa? E que essa outra coisa é diferente e até pode ser melhor. Nós próprios, com os nossos quadros mentais, e o legislador em particular, e o aplicador do direito em particular, a que limitamos a nossa capacidade de construção e aplicação do direito, e com isso, como o direito é um discurso normativo com uma força imensa de alteração da realidade, nós limitamos a nossa capacidade de construir a realidade, e ao fazer isso limitamos os direitos de grande parte da população humana. Porque podemos situar apenas no grupo das mulheres. As mulheres são uma minoria discriminada ainda no século XXI, ainda estão numa posição de desfavor no século XXI. Nós ainda estamos a discutir se a violação deve ser um crime público ou semipúblico. Porque a vítima se sente estigmatizada. Porque a vítima, que é vítima da prática de um crime, sente vergonha de apresentar queixa. Por isso, reparem que isto toca em tudo aquilo que é questões de igualdade de género. E por isso, é uma decisão sociojurídica, a inclusão da pessoa num grupo, que conduz a resultados distintos em função do critério de análise que se parta, seja ele genético, morfológico, hormonal, psicológico ou sociológico. Ou seja, aquilo que é um homem e que é uma mulher, o direito não sabe dizer, mas a própria sociedade também não sabe dizer. Nós olhamos para a pessoa que temos à nossa frente e, com base em determinados critérios, incluímos-la num determinado grupo e atribuímos-lhe um determinado estatuto. Mas como há diferentes formas de pensar esses critérios, a pessoa pode estar num grupo ou noutro grupo ou noutro grupo. E, de repente, aquilo que eram os quadros mentais, conceptuais que nos acompanharam durante 20 séculos de direito entram completamente em crise. O que não tem problema nenhum. Os que vêm a seguir, com base numa alteração do ponto de vista jurídico seja sério, podem ser muitíssimo melhores do que aqueles que temos, que em certa medida estiveram associados à desigualdade e à injustiça aplicada a muitos grupos de seres humanos. Por isso, é muito bom que haja trabalhos como o da Mariana, que nos vêm dizer isto pode ser diferente, vamos lá sentar-nos e pensar. O direito, assente nestas matérias em categorias praticamente inalteradas, como referi desde Aristóteles, tem dificuldade em enquadrar os novos conceitos de sexo, género, identidade de género, orientação sexual e de criar conceitos intercruzados que, apelando à transdisciplinaridade, permitam às pessoas desenvolver de forma livre e harmoniosa as suas personalidades de novas e diferentes maneiras. E que simultaneamente as protejam contra o estigma quando se integrem em grupos minoritários no que concerne a estas categorias de direito antidiscriminatório e à violência sexual e ao assédio que com frequência o acompanham. Ou seja, nós temos que recriar as categorias e temos que dizer que seja qual for a categoria em que a pessoa se integre, é criadora de igual respeito. É portadora de iminente dignidade da pessoa humana. E que ao criar novas categorias nós não podemos criar novos estigmas. Porque a criação de categorias implica a criação de um determinado estereótipo. E nós temos que dizer que é igualmente válida a opção da pessoa. É igualmente válida a opção da pessoa em termos sexuais. É igualmente, a pessoa pode ser mulher e a seguir ser homem. E a seguir ser mulher outra vez. Do ponto de vista de identidade de género. A pessoa pode mudar a identidade de género todas as semanas. Creio que a Mariana concordará comigo, embora não seja adepta dessa prática. A pessoa pode mudar de orientação sexual, havendo a discussão se é uma identidade, são comportamentos. Nós temos que criar uma sociedade que seja profundamente livre, em que cada um de nós seja absolutamente livre de fazer aquilo que entende, como entende, quando entende, e que o Estado, dentro dos limites do tolerável, é evidente que há comportamentos que não são aceitáveis porque interferem com os direitos dos outros, e que o Estado tem que se organizar de modo a criar máxima liberdade para todos. Isto é talvez a mensagem principal do trabalho da Mariana, que começou há 30 anos com o trabalho da professora Teresa Pizarro e da qual eu tento dar continuidade, a Mariana dará continuidade e daqui a 10 anos uma orientanda da Mariana ainda dará continuidade diferente em contornos que nós nem sequer sonhamos e imaginamos hoje, e é isso que é bonito no nosso trabalho. Por isso, o texto escrito pela Mariana com rigor, clareza, exigência e exatidão, porque inovar em direito implica exigência, implica exatidão, implica muito cuidado. É um trabalho muito arriscado. É muito mais fácil escrever sobre enriquecimento sem causa, é muito mais fácil escrever sobre o contrato de crédito, é muito mais fácil escrever sobre um tema tradicional, em que muitos já escreveram, e em que a pessoa inova um bocadinho e já está. Em que a crítica é uma crítica muitíssimo menos feroz, porque não contente com poderes e interesses
instalados no plano jurídico, porque o direito é um discurso de poder, e não há que ignorar esse facto, porque é um discurso de poder quando é feito, como é redigido, e ao ser redigido vai atribuir um estatuto jurídico direto ou indiretamente de privilégio a uns e menos a outros. Quando é aplicado, e basta ler as nossas sentenças em matéria de violência sexual para ver agora cada vez mais raramente, mas por vezes nós temos preconceções culturais que, em particular para as mulheres, são particularmente desagradáveis e difíceis, e quando é alterado. Por isso é fundamental, por isso o trabalho da Mariana é um trabalho inovador e foi um trabalho arriscado. Foi um trabalho que, como vos referi, se a professora Teresa Pizarro Beleza teve dificuldade na década de 90 em fazer uma tese de doutoramento nesta área, a Mariana na década de 90 se tentasse fazer esta tese de mestrado em qualquer faculdade de Direito Portuguesa seria convidada simpaticamente a mudar de tema. Há tantos temas no direito romano que ainda estão por estudar e a interpretar que acho que teria bastante que investigar. E, aliás, também não há problema, porque se pode fazer um bom trabalho em qualquer tema, desde que a pessoa o faça com seriedade e com gosto. Por isso, é um primeiro trabalho de uma investigadora promissora, gosta de ler e de estudar, por isso eu gostei tanto da Mariana e investi na Mariana, porque olhei para a Mariana e ao fim de 20 e muitos anos a dar aulas, já sei exatamente quais são os alunos que me interessam, ou seja, sei quais são os alunos que farão mais e melhor do que eu e que com um pouco de orientação voarão alto, e a Mariana tivemos aulas várias vezes e tinha o QID, que também é um QID aristotélico, que não sabemos exatamente definir, mas que nos diz vale a pena investir nesta pessoa, na medida em que nós somos tempo, e estamos a investir o nosso tempo, porque esta pessoa é posso dizer uma coisa feia? É um cavalo de alta competição. Estou a ser sexista, daquilo que estou a dizer. Ora bem, dizendo uma coisa, dizendo um trabalho, por isso é um trabalho que contribui, na medida das suas possibilidades, para a construção de uma sociedade mais justa, igual e solidária, a partir das soluções jurídicas que propõe. A tese que escolheu, a área que escolheu para a tese para o fazer é difícil, pelo silêncio que tem acompanhado a minoria constituída por aqueles que têm dificuldades em enquadrar-se nas categorias dominantes que ainda hoje regulam as identidades de género do nosso direito positivo vigente. São a minoria mais invisível do que a maioria das minorias que existem na nossa sociedade e que exigem condições para, no respeito pela sua eminente dignidade humana, poderem expressar plenamente aquilo que são, sem os limites impostos pelo pensamento dominante e, por vezes, sancionado pelo direito sobre aquilo que deveriam ser. Porque o grande problema é o problema do silêncio. Porque mesmo na discriminação negativa, nós temos discriminações negativas injustas, que são mais injustas do que outras. Porque os grupos que afetam são mais invisíveis do que os outros grupos. São grupos a que não apenas não é dado voz, como não é dada existência. A partir do momento em que não dão existência a um grupo de cidadãos que têm determinadas preocupações em comum, esses cidadãos não existem. Não existem para o poder público, não existem para o poder legislativo, não existem para a sociedade. A recusa de dar existência às pessoas naquilo que elas são não permite sequer que sejam ouvidas. Se não forem ouvidas, não haverá qualquer alteração do direito vigente. E se ninguém lhes der voz, e para lhes dar voz tem que ser dentro do sistema muitas vezes, e a Mariana deu-lhes voz enquanto aluna de uma faculdade de Direito, o seu estatuto jurídico permanecerá tão discriminatório, inalterado e difícil como foi há 20, 30 séculos. Ou seja, continuarão a ser, em certo sentido, não pessoas, não sujeitos de direito. E o mais sério, ou a maior discriminação que nós podemos ter do ponto de vista jurídico em qualquer sociedade é o não reconhecimento do outro naquilo que ele é. É o não olhar para o outro naquilo que ele é e não lhe dizer, não lhe perguntar o que é necessário para respeitar os teus direitos. O que é necessário, o que é que temos que adaptar para que tu possas ser feliz. E era essa a recusa que era dada à minoria intersexuada. Minoria que foi objeto de cirurgias corretivas, muito cedo. A primeira pergunta que se faz quando uma pessoa está grávida, hoje em dia, é menino ou é menina?
E quando não é menino nem é menina, a sociedade sente-se fortemente ameaçada, porque a sociedade, ao colocar-nos num dos grupos, imediatamente está a controlar-nos, em termos de expectativas, em termos de educação, em termos daquilo que espera que seja o nosso contributo para essa sociedade. A partir do momento em que nós reconhecemos que há um grupo que diz: eu não sou menino nem menina, nem quero ser menino nem menina, e façam um favor de não me corrigir sem o meu consentimento, façam um favor de não me colocar forçadamente num determinado grupo, porque eu não tenho culpa que a sociedade seja organizada para 2 grupos. Ninguém me consultou. E por isso é fundamental que a sociedade crie espaço para um terceiro grupo, que é o grupo dos intersex, que diz: nós estamos completamente felizes por ser como somos. Por que é que não aceitam que a realidade é muito mais colorida do que aquilo que Aristóteles e depois 1, 2, 3 legisladores, que em direito, como dizia um professor de Coimbra, quando uma pessoa diz um disparate, um professor, os professores das gerações seguintes, e o professor Fernando Horta Tavares e a professora Zabida, com quem eu também são professores de direito, repetem-nos religiosamente, com a frase: a doutrina inclina-se, nunca cai, mas inclina-se bastante. E o que é certo, e a doutora Ana Rosa Mota também confirmará, porque alguém se lembrou que havia homens e mulheres, a partir daí os intersexuados não teriam qualquer solução senão enquadrar-se num grupo ou noutro para não alterarem as estruturas jurídicas e sociais estabelecidas. Dito isto, a Mariana vem dizer: não, isto é um disparate. Vamos criar espaço, do ponto de vista jurídico, para que seja possível haver mais um grupo, pelo menos mais um. Provavelmente, daqui a 20 anos, uma orientando a sua encontrará mais 2 ou 3, que já existem e não têm espaço. Desaparecer completamente a referência ao sexo, como também já foi proposto, como desapareceu completamente a referência à raça, como desapareceu ao Estado, desaparecer a referência ao Estado civil. O problema é que desaparece a referência ao sexo, também desaparece muita da proteção associada ao sexo, nomeadamente às grávidas. Por isso, tudo isto, todo o trabalho da Mariana, todo o trabalho na área do direito antidiscriminatório é um trabalho com fortes consequências na vida das pessoas. Porque uma decisão ou outra decisão, por um lado, são decisões que mataram muitos milhares de pessoas. Pensei na criminalização das condutas em razão da orientação sexual, que foram consideradas crime durante muitos séculos, muitas pessoas morreram. Por outro lado, condicionaram muito a vida das pessoas, pensem nos direitos hereditários nas relações de pessoas do mesmo sexo, até a alteração da lei. Por isso, as decisões que são tomadas são decisões que não são decisões que não tenham consequências na vida do dia-a-dia das pessoas. Têm consequências e consequências muitíssimo sérias. Dito isto, a Mariana procede a uma análise criteriosa dos principais instrumentos de direito internacional dos direitos humanos e do direito nacional aplicáveis às questões de género e de expressão de género e questiona-os à luz do proposto de outras áreas do saber, nomeadamente a psicologia e da sociologia. Estas áreas de direito antidiscriminatório são áreas em que grande parte do direito é importado, ou seja, se o direito não tivesse sido alterado ao nível das Nações Unidas e do Conselho da Europa, provavelmente o direito português ainda não teria muitas das soluções que tem. Por isso, todo o estudo tem que ser feito, em certo sentido, do direito internacional, da ordem jurídica internacional para a ordem jurídica interna. E mesmo no direito internacional, quando falamos do grupo da Mariana, tem sido muito lento e muito difícil. E ainda não há instrumentos jurídicos vinculativos consideráveis, se é que podemos considerar que existem. Ou seja, mesmo no plano do direito internacional, isto é uma área muito nova, porque é uma área que tem fortes implicações do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista religioso, porque todas as áreas ligadas à organização dos papéis do ponto de vista sexual, dos direitos das mulheres, dos direitos a nível da família, são áreas em que em grandes partes do mundo, em grandes regiões, ainda há uma forte ligação entre o direito e o género. E mesmo no nosso sistema jurídico há uma grande influência judaico-cristã que existiu e que ainda persiste, pelo menos em determinadas áreas, ou na aplicação do direito em determinadas áreas. Por isso isto implica uma mudança de mentalidades e implica uma alteração do direito que faz com que investigadoras como a Mariana partam de fora do ordenamento jurídico internacional para dentro, embora o fora seja dentro por força do artigo 8º da Constituição, mas mesmo assim
é uma mudança em que o essencial, o cerne, não é o legislador português. O legislador português aceita, por vezes lentamente, por vezes mais depressa, se forem os tratados institutivos da União Europeia não tem remédio se não aceitar depressa, se forem declarações ou recomendações, vamos com muita calma. Foi. É a não discriminação em razão de orientação sexual, mas ainda não temos a não discriminação em razão de género no artigo 13º, número 2 da Constituição, por isso isto é um processo que vai com avanços e recuos, em que nada do que está adquirido é certo. Por exemplo, se analisarmos as movimentações contra a Convenção de Istambul, e é o tema da minha outra orientada, que também é um luxo, verificaremos que com a influência dos populismos, com a influência de movimentos antifeministas, se denunciarmos a Convenção de Istambul, isso significará a porta aberta para a violência de género contra, em particular, as mulheres, ou quem assumiu o papel de género de mulher no nosso país. Por isso, a Mariana parte do direito, questiona o direito vigente à luz de outras áreas do saber, uma vez que isto é uma área por natureza transdisciplinar, e é muito importante que o direito seja questionado, que não seja aplicado acriticamente. Propõe um repensar destas questões no plano jurídico, que permita ultrapassar obstáculos decorrentes de lógicas heteronormativas associadas a soluções injustas, desiguais, para quem é diferente da minoria cisgênero e heterossexual. Ou seja, a Mariana repara ou analisa parte da ideia, que é a ideia de que todo o direito está assente nestas áreas do direito à família e direito às sucessões no contrato, do casamento com contrato, entre duas pessoas de sexo diferente, e que o sexo, enquanto atividade ou comportamento, deve ocorrer dentro deste contrato. E tudo aquilo que ofenda duas pessoas de sexo diferente, ou tudo aquilo que ofenda dentro do contrato, tradicionalmente não era considerado ilícito. E nós, entretanto, o direito vai-se alterando, e tem-se alterado muito no sentido de permitir ultrapassar estas duas ideias, porém, continua a ter não só resquícios em termos daquilo que é o sistema jurídico no seu todo, mas a não criar espaço para as pessoas que aparecem de novo, para os grupos que aparecem de novo, que já não é o questionamento da aplicação daquilo que nós tínhamos tradicionalmente, mas a possibilidade de inclusão nas normas que foram alteradas a partir do que nós tínhamos de clássico. O nosso Código Civil é de 66, foi alterado pela doutora Leonor Beleza em 77, mas os quadros, o cerne do Código Civil continua a ser muito, foi ajustado à Constituição de 1976, ajustado às influências do direito internacional, porém, de ajustamento em ajustamento, quando de repente aparece um grupo diferente, o sistema jurídico todo tem muita dificuldade em acomodá-lo. E por isso o trabalho da Mariana é difícil, não é fácil. E é um trabalho que está sempre inacabado. A Mariana vai poder reformar-se a estudar estas áreas, porque tem muito trabalho ainda pela frente. Por isso, a Mariana propõe um direito mais flexível, mais adequado ao colorido que a realidade social hoje apresenta nas matérias eminentemente pessoais que analisa. Porque o que a Mariana está a tratar são matérias ligadas. A professora Teresa Pizarro Leza apareceu. Já tinha cumprimentado várias vezes, mas agora vejo ali num quadradinho escuro escondido. E em matérias que são matérias que são fundamentalmente ligadas à nossa intimidade. Porque na realidade nós não estamos a falar, ou não estamos a falar sobretudo da vida pública das pessoas, nós estamos a falar da possibilidade de cada um de nós, na sua vida privada, se poder organizar como bem entender. Poder viver a sua vida, expressar a sua vida e os seus afetos, e aquilo que é como pessoa, como bem entender. E na medida em que o espaço, em que o direito regula não apenas o espaço público, mas regula também a intimidade das pessoas, é importante que o faça de maneira a que cada um veja a sua dignidade respeitada, é importante que o faça de maneira suficientemente flexível para que diferentes verdades e diferentes formas de entender aquilo que queremos ser e somos tenham espaço. E reparem como isto é uma novidade tão nova. Basta ler a literatura, e a professora Isabel Henriques Jesus é a professora de literatura, para vermos que a estrutura dos romances, ao longo de muitos séculos, era sempre igual. Homem conhece mulher, casaram ou morreram.
terminavam sempre ou muito bem ou muito mal, seja o amor de perdição, seja a literatura que descrevia situações diferentes é relativamente rara, não é? Hoje já não. Mas... Hoje já não, mas durante muitos séculos foi. Hoje começa a dar espaço, mas situações como a Mariana descreve ainda são relativamente raras na literatura. Para quem gostar de ler, não encontrará muitas situações descritas. Minha professora Isabel Henriques de Jesus dar-nos um exemplo, entretanto, se lembrar. Ou seja, a própria realidade, como dizia Fernando Namora, é muito mais colorida do que a literatura. E a literatura muitas vezes obedece aos cânones vigentes. Esses cânones são cânones que estão associados ao direito vigente. Como vimos no nosso seminário sobre a Maria Archer, há uma forte ligação entre direito e literatura, e a literatura expressa o direito, e o direito altera a literatura, e há aqui uma alteração a nível legislativo que ainda não se refletiu na literatura. Por isso, se alguém aqui presente, em particular dos mais novos, gostar de escrever, tem aqui espaço para completar o trabalho da Mariana no plano literário. Por isso, propõe um repensar destas questões, como referimos, propõe um direito mais flexível, propõe soluções que permitam o reconhecimento de um terceiro género no nosso direito positivo, que criarão condições para uma vida mais feliz e com maior dignidade das pessoas que no seu dia-a-dia sentem ele pertencer. Neste sentido, o trabalho da Mariana é um trabalho de profundo respeito e responsabilidade perante o outro, a quem podem ser dadas novas e melhores condições de existir, não ser negativamente discriminado e se desenvolver livre e plenamente também nas esferas de identidade de género e da sua expressão. É, pois, um trabalho feito por uma pessoa inteligente e dedicada, que outros certamente seguirão com igual qualidade, desde logo a tese do doutoramento em estudos de género que se encontra a escrever, e reveladora de um talento empenhado em defender os direitos humanos dos outros, sobretudo dos mais injustiçados, cuja voz dificilmente se ouve em diversos planos, entre eles o jurídico. Porque os direitos das pessoas que se integram no terceiro género também são, à semelhança do que sucede com os direitos das mulheres, direitos humanos. Por isso, temos que agradecer à Mariana, não apenas o gostar de estudar, não apenas o ser uma investigadora a sério, não apenas o pensar pela sua própria cabeça, que são qualidades fundamentais que em parte aprendi com a minha orientadora aqui presente, a quem presto o meu tributo sério e de gratidão profunda para toda a vida, mas é um trabalho que tem imensa generosidade de se preocupar com os outros e de tentar que um grupo que tem sido fortemente ignorado, que tem sido muitíssimo maltratado, que tem sido estigmatizado, tenha direito àquilo que é o seu direito, o direito a ter os seus direitos humanos plenamente respeitados. Por isso, o meu agradecimento e os meus votos das maiores felicidades e os meus votos de que daqui a 3 anos estejamos as três, mais a professora Anália, que teve um impedimento familiar muito sério, a apresentar a próxima tese. E pronto, Mariana, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer enorme estar com todos vós aqui e online também. Muito obrigada às pessoas que se ligaram online. Antes de mais, eu estou a tentar vou tentar ter uma linguagem inclusiva. Peço que me perdoem se falar no masculino, vezes demais, mas pronto, força do hábito. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que tornaram esta apresentação possível. Eu já lancei o livro em 2020, mas só agora é que é possível apresentá-lo. E por isso eu queria agradecer em particular à professora Helena Pereira de Melo e à professora Anália Torres, que são minhas orientadoras de doutoramento, e a professora Helena Pereira de Melo foi minha orientadora de mestrado, e também à professora Isabel Henriques de Jesus, que é diretora da Espaços de Eva, que é um grupo de investigação muito bom, eu gosto muito de pertencer, e todas elas me ajudaram. Muita gente com diversas, como é que se diz? Funções. Umas trataram do online, outras trouxeram comida, portanto foi muito bom, e é assim um grupo muito unido e que eu tenho muito orgulho em eu esqueço das palavras, quando estou nervosa, pertencer. Bom, eu não preparei propriamente uma intervenção, até porque presumi que as pessoas que estão presentes e também online, e aproveito também para cumprimentar em particular as Ritas,
que são minhas colegas de doutoramento, e a Zeuga também, e a professora Teresa. As restantes considerem-se também cumprimentadas, mas eu não vos conheço. Muito obrigada por estarem presentes também. Bom, aquilo que eu queria partilhar um pouco convosco, e também para fazer com que leiam um livro, não vos quero contar o livro todo, mas como a professora Helena Pereira de Melo falou, este livro corresponde à minha tese de mestrado e por isso pode ser um pouco jurídico demais. Eu tentei utilizar uma linguagem comum e uma linguagem que a maior parte das pessoas pudesse ler, mas a dificuldade que eu tive com este livro foi em tornar acessível uma linguagem que é em si complexa, que é as questões de género, em particular as questões LGBTI+, e o direito. Portanto, esta harmonia e tornar a linguagem numa coisa acessível, que as pessoas possam ler, e leve também, porque isso também é importante, a leitura ser leve, foi um desafio. Portanto, esta foi a minha primeira dificuldade ao longo destes 2 anos. A segunda dificuldade, e penso que a professora Helena também falou um pouco disso, foi a questão da binaridade, não é? Portanto, o nosso direito é dicotómico, binário, heteronormativo, como todos sabem, e nós, quando estamos a fazer uma investigação, nós temos de definir o nosso objeto de estudo. E esta antes já estava na época romana e na cultura judaico-cristã, e muitas vezes chegava ao pé da professora e dizia-lhe: eu já estou aqui no século V antes de Cristo. E ela dizia: calma, vamos voltar, vamos tornar a coisa mais simples, mais eficaz. E foi isso que me levou a tomar a decisão de, numa primeira parte, distinguir entre sexo e género. Portanto, eu conceptualizei a questão desta forma, defini estes 2 conceitos e a partir daí trabalhei principalmente com direito internacional, direito constitucional, e foi isto que eu optei por fazer. Claro que continua muita coisa por explorar, nomeadamente que efeitos é que isto teria, por exemplo, no regime da parentalidade e noutros, portanto, também como a professora Helena referiu, isto teria um impacto enorme, mas não se pode chegar a todo lado, portanto eu vejo este livro como o primeiro passo para uma coisa que outrora outras pessoas poderão vir a desenvolver e a complexificar também, porque isto de certeza absoluta que é muito complexo. Eu fiquei tão feliz e penso que encontrei mesmo a minha área. Quando comecei a estudar estas matérias, encontrei mesmo a minha área. Fez-me decidir tirar o cavalinho da chuva do direito e das sociedades de advogados, em que eu não gostava muito e até tentava pertencer muito àquela área, e vir para a área de género, que sempre foi uma das minhas paixões. E, entretanto, agora estou a desenvolver uma tese de doutoramento sobre os direitos LGBT em Portugal, de que forma é que estes direitos alteraram concepções sociais e jurídicas. Portanto, vou aprofundar muito mais e um pouco... Se isto fosse uma saga, isto seria uma prequela, não é? Não era uma sequela, era uma prequela. Portanto, eu agora voltei atrás e vou perceber de que forma é que os direitos LGBT foram conquistados, que impacto teve no direito, porque a Lei 38 de 2018, e eu trabalho muito esta lei neste livro, teve importantes efeitos, por exemplo, na parentalidade, que é uma questão que ainda não está a ser estudada. De que forma é que a adoção por casais de lésbicas, e por casais homossexuais no geral, mas em particular a procriação medicamente assistida, que efeitos é que isso teve no direito? Porque nós tivemos um direito, e tal como a professora Helena afirmou, o legado foi extremamente heteronormativo, e isso tem efeitos, quer nós queiramos, quer não, e nós precisamos de ver que alterações é que foram efetivadas, e perceber se as coisas estão harmonizadas e que lacunas é que existem e de que forma é que as pessoas estão a ser prejudicadas. Porque o direito é para servir as pessoas, não é para as pessoas se ajustarem ao direito, como a professora referiu. E eu penso que isto é o mais importante. E esse é o meu contributo, e agradeço imenso as palavras bondosas da professora Helena. Ela estende-se sempre um bocado, eu fico sempre a achar que ela exagera sempre um bocadinho naquilo que diz. E ainda por cima, vocês todos conhecem praticamente, portanto sabem que é o mesmo exagero, mas o trabalho que eu faço é mesmo numa tentativa de tornar o mundo um bocadinho melhor. Não é mudar o mundo. A professora Anália, na altura em que eu tive a candidatar para o doutoramento, eu falei, não é? Aquela forma utópica, às vezes, como eu falo, ela não disse assim: Mariana, mas aqui não vamos mudar o mundo. E eu disse: pois, mas vamos tentar. Portanto, vamos tentar um bocadinho, passo a passo, cada um de nós pode fazer a mesma diferença. E pronto, esse foi o desafio que me propus, e pronto, espero que gostem, espero que também critiquem, porque a partir da crítica é que nascem outras coisas,
muito importantes. Uma opção que eu também não podia deixar de referir e também queria partilhar um pouco convosco, porque é um terceiro género, porque não estudar a possibilidade de abolir de todo a questão do sexo ou do género. A professora Helena também falou um pouco sobre isso, mas eu gosto muito de direito, mas a sociologia também é uma outra paixão minha, apesar de não ter estudado. E eu penso que a sociedade ainda não está bem aí. E a verdade é que nós ainda temos uma sociedade bastante hierarquizada, as mulheres ainda são muito, muito discriminadas, e nós temos de olhar para isso. Portanto, retirando o sexo ou retirando o género, conforme queiram, se bem que em bom rigor aquilo que nós hoje em dia temos é uma esquizofrenia, porque no cartão de cidadão falamos em sexo, mas nós estamos a valorizar o género, e eu também falo isso no livro. Retirar isso é também invisibilizar muita gente. E visibilizar, eu não sei se esta palavra existe, mas eu vou utilizá-la. Muita discriminação. Portanto, eu optei por uma terceira categoria, de forma a proteger e a trazer dignidade e a reconhecer pessoas não binárias. E quando eu falo não binarismo, não falo da identidade de género feminino, falo de todos aqueles que não se coordenam com o feminino ou com o masculino. Mas este foi o meu principal objetivo. Eu, na altura, falei também com pessoas que me disseram que esta opção não é consensual, e eu tenho noção disso, e mesmo assim decidi avançar, porque mesmo que não seja consensual, penso que por agora é a melhor solução possível, e nós vamos pelo possível, e um dia chegamos ao impossível. E pronto, também estava com medo de defender a tese, confesso. Pensei, eu vou para lá falar de um terceiro género. Normalmente, quando eu digo o título, as pessoas ficam assim um silêncio e depois fingem que percebem e dizem, claro. E pronto, é só assim. Mas eu estava com algum receio de defender isto na faculdade, e parece que quanto mais avanço e mais estudo, mais receio tenho, porque percebo que são assuntos mesmo muito complexos que as pessoas não estão habituadas a falar, e principalmente as questões da sexualidade. Então existe mesmo um tabu geral, e a professora Isabel Freire está aqui e ela sabe isto melhor que ninguém, porque estudou muito estas questões, mas existe mesmo um tabu muito grande, e penso que toda a gente, seja ativista, seja investigador, lá eu vou falar no masculino, investigador, investigadora, ativista, sente esta dificuldade na pele. Portanto, existe a teoria, e nós na teoria criamos estudo e criamos muitas... Às tantas já estamos a desconstruir e a desconstruir e a falar quase num plano muito teórico, porque depois nós saímos do nosso escritório, da nossa biblioteca, e deparamos-nos com, sei lá, um homem a gritar com uma mulher, como eu vi hoje à frente do metro, ou com pessoas a sofrerem de discriminação. E eu acho que também é isto que nós tentamos influenciar a sociedade, e eu acho que os investigadores todos pensam um pouco como eu. Tentamos criar alguma coisa de boa e tentar ligar-nos um pouco à sociedade, que ainda está muito longe de todas estas teorias e toda esta desconstrução, que às vezes é um bocadinho utópica, mas acho que faz parte. E pronto, quero só agradecer mais uma vez a vossa presença, mesmo que estejam online também, tiraram tempo para estar connosco e para me ouvir, e espero que gostem de ler o livro. E pronto, era só isto, e muito obrigada. Então, a parte mais formal está concluída, e eu agora perguntava e apelava à possibilidade, até porque temos algum tempo, há possibilidade de haver intervenções por parte dos presentes fisicamente na sala e dos presentes online dos e das. E, portanto, abríamos talvez as possibilidades de fazerem perguntas, de comentarem, não tem que ser propriamente uma pergunta, podem ser comentários, podem ser desabafos, podem ser questões que vos surjam enfim, daquilo que foi apresentado, quer pela professora Helena, quer pela própria autora vou novamente, a autora Mariana Eva, e outras barras todas que vocês queiram. E portanto abríamos, entretanto, já agora só talvez para estimular, eu devo, para responder ali ao desafio da Helena, eu lembrei-me de um livro que é capaz de ser interessante, não sei se vocês conhecem, como se falou na literatura e nestas questões vistas
com a literatura. Lembro-me do livro, que não é português, mas que foi muito falado, muito comentado, agora há relativamente pouco tempo, e que é escrito exatamente por uma pessoa não binária. E isso tem algum interesse. O próprio livro é tremendo e retira-nos da nossa zona de conforto. É um livro, portanto, eu vou dizer qual é o livro, O Desassossego da Noite, que saiu, creio que há cerca de 2 anos, e que é muito, que é de uma pessoa chamada, deixem-me ver se eu me lembro, Marieke Lucas. Foi bastante comentada na altura em que ela tentou, em que se pediu para fazer a tradução daquele poema que foi dito por Amanda Gorman, na altura da tomada de posse do Biden. Essa pessoa fez um poema, apresentou o poema na tomada de posse, mas é negra, e pediram a Marieke Lucas, que é holandês, é uma pessoa que se diz não binária, portanto ficamos com alguma dificuldade, efetivamente, porque estas coisas colocam-se, né, de como é que nós nomeamos esta pessoa, portanto, realmente temos que dizer que esta pessoa é a única forma de resolvermos a situação para já, e por facto de não ser negra, acabou por não poder traduzir o poema. O que colocam-se outro tipo de questões dentro desta área, mas colocam-se outro tipo de questões. Mas este livro é um livro que é muito desconfortável. Portanto, é um livro que trata de muita coisa escatológica, de vivência numa quinta em que tudo o que é, portanto, quase que não há separação entre o que é humano e o que é animal, e tem uma dimensão da sexualidade, da vivência da sexualidade muito dura. Portanto, é um livro que é interessante porque vem exatamente de encontro àquilo que nós não estamos habituados àquele tipo de questões. Portanto, a nossa cabeça não está formatada para questões que são completamente fora daquilo que é o belo da literatura, ou o bonito da literatura, ou o bom da literatura. Podemos nos interrogar, ela teve um prémio, ela ganhou um prémio, este livro ganhou um prémio, mas podemos, de facto, são questões que nos fazem interrogar, não é? As cabeças têm que mudar, as cabeças precisam de se readaptar a novas realidades. E isto vai um pouco na sequência daquilo que é este terceiro género que a Mariana aqui nos propõe. Pronto, isto foi só para desafiar, e agora gostava que houvesse algumas questões relativamente a isto. Podia ser interessante para este fim de tarde. Sim, consigo. Não, tudo bem. Sente à vontade. Eu agora também trarei por tu. Exato. Eu não vou dar a ideia, portanto, vou tentar explicar a minha ideia sem saber. Portanto, o desabafo era mais relativamente à introdução, tem alguma bastante curiosidade, mas não queria deixar de dizer que sou um pequeno à parte de cuidar dos cavalos com produção de três pernas, depois também existe a isso a dizer que o desabafo aprecio o trabalho, mas queria dizer que não posso deixar de estar muito nada com a discussão do cavalo de competição, porque todos eles valem a pena, portanto, gostava de deixar isso conto. Depois a pergunta, que é uma curiosidade, Recording in progress. dizias que talvez houvesse a possibilidade de abolir, em vez de criar uma terceira categoria. Sim. Neste momento, vês esta categoria como um passo intermédio. Teria que ser necessário, por exemplo, fazer alterações mais pequenas, mais concretas, como, por exemplo, no caso da gravidez, dizer que
qualquer pessoa que tenha a capacidade reprodutiva, ou como útero, ou fosse uma melhor alteração para que não tivéssemos que fazer essa terceira ou induzir as duas vertentes. De forma é que isso seja uma missão impossível de fazer pequenas alterações mais muito concretas que depois possibilitem abolir este projeto de sobreviver. Então, esta é uma estratégia temporária. Do ponto de vista de direito, qual é que é a dificuldade? Ok. Olha, antes de mais, obrigada pelo comentário e pela pergunta. Isso foi uma questão que eu tive logo desde o início. Porque quando eu comecei a falar com as associações LGBTI+, a primeira coisa que me disseram foi imediatamente: nós não defendemos propriamente o terceiro género, nós consideramos que o ideal seria abolir de todo o sexo/género, o que seja no documento de identificação. A questão é, o nosso direito não está desatualizado, o nosso direito já morreu e nós neste momento temos um cadáver. Porque então em questões de LGBT não há, era preciso fazer uma revisão estrutural sobre designações, conceitos, o próprio regime. Por exemplo, se nós olharmos para o regime da parentalidade, eu não quero alongar muito nisto porque também posso entrar assim fora de pé e não é bom. Mas aquilo que nós percebemos, e nós já temos uma lei desde 2016 que permite que 2 mulheres e 2 homens sejam pais-mães, é que o regime não está adequado e continua sem estar adequado. E não está adequado porque nós olhamos para o Código Civil também e continua a ser heteronormativo, binário, continua a ser do tempo da Nossa Senhora, por assim dizer. Desculpem esta expressão, mas é que realmente, principalmente olhando para as questões LGBTI, faz-me um pouco de confusão como é que o direito pode estar tão desatualizado. Portanto, quando nós olhamos, se a questão da orientação sexual já trouxe problemas, se nós olharmos para a identidade de género, que fala sobre uma dimensão muito mais pessoal da pessoa humana, nós então temos de mesmo desconstruir tudo aquilo que está construído, porque, tal como a professora Helena falou, nós estamos construídos no facto de um homem ser um homem e não ser questionado, e uma mulher ser uma mulher e não ser questionado. O próprio direito não define o que é um homem e uma mulher, e a professora Teresa Bissarro Beleza falou sobre isto também no seu livro, há anos atrás. Portanto, quando nós temos um direito tão desatualizado, eu penso que nós temos de ir com calma. E isto foi mesmo uma opção minha, de pensar no terceiro género numa primeira fase, até porque se nós olharmos para a sociedade, a maior parte das pessoas não sabe que são pessoas não binárias. A maior parte das pessoas nem sequer tem... As pessoas confundem, por exemplo, a identidade de género com a orientação sexual. As pessoas é tipo... e agora vou aqui... Porque eu acho que também é isto. Vou contar-vos uma história. Quando eu me assumi no meu local de trabalho e disse que eu era uma mulher lésbica, aquilo que me perguntaram foi que se eu precisava de utilizar uma casa de banho, se eu queria utilizar a casa de banho dos homens. Portanto, vejam a confusão que está aqui. É que não é uma questão de tem um bocadinho de noção e realmente vamos dar o passo em frente. Não tem noção nenhuma. Estão completamente fora da situação. E, portanto, isto também... E o direito, acho que aqui, sem ser paternalista e não querer educar as pessoas, o direito não tem essa função, mas acaba também por ter um bocadinho. Nós não podemos dar e foi muito neste sentido que eu também falei nisso no livro, dar um passo maior que a perna. Por agora, penso que o terceiro género seria uma boa categoria, e mesmo assim ia dar muito trabalho. Reparem que este livro tem 100 páginas, isto não responde a quase nada, isto é um ponto de partida. Eu trato aqui de alguns conceitos que podiam ser utilizados, mas isto é um ponto de partida, porque o tema teria de ser mesmo explorado e teriam de ser ouvidos não só juristas, porque também acho que esta é uma tendência que nós estamos muito a seguir, principalmente nas novas leis, os juristas falam e os outros encostam à base. E a sociologia é muito importante também nesta área, a antropologia também. Todas as áreas das ciências sociais são muito importantes e humanas, porque nós estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de técnicas, e o direito também está muito a caminhar nesse sentido, que é teses de entidade adjudicante, tralá, e depois no fim as pessoas andam aqui e perguntam se eu quero ir à casa de banho dos homens, sem noção, o direito também não me tutela, e portanto, acho que é esse o caminho que tem que ser feito, e acho que agora dei uma volta muito grande para te responder à questão, pensando nisso, mas sim, considero que esta é a melhor opção por agora, e é uma opção pessoal, atenção, não estou aqui, é mesmo pessoal, e eu falo disso no livro, porque ainda existe uma discriminação muito grande, e é preciso olharmos para ela. E há também aqui uma questão teórica que é importante as pessoas também terem consciência. Há muitos autores que dizem que se nós criarmos um terceiro género, e falo de género, não falo de sexo, atenção, portanto, iria ser direito à autodeterminação, porque desde 2018 nós temos um direito à autodeterminação, mas é condicionado. Portanto, em bom rigor não é um direito à autodeterminação, é um direito à autodeterminação quase lá, direito
mais ou menos autodeterminação. Desculpem. Terceiro género, penso que é a categoria indicada para irmos progressivamente para em que o género não fará qualquer tipo de diferença. Mas acho que o género define tanto aquilo que somos nós, tanta coisa. A ordem de género é muito forte. Por isso, temos de ir com calma e temos de ir com prudência e principalmente com rigor no estudo destas questões. E às vezes, eu considero muito importante, por exemplo, a questão da teoria queer, de desconstrução e fluidez. A questão é, isso está numa ponta de um espectro. Se fosse um espectro, estava numa ponta, teorias. E depois nós temos a sociedade que ainda está a menina nasceu e vamos fazer um gender review e ela já vai ser toda cor-de-rosa e não sei o que. Portanto, como é que se une, numa sociedade tão complexa e tão múltipla, todas estas questões? Como é que nós vamos conseguir ter a melhor solução possível, sem prejudicar as outras pessoas? E isso é que é o desafio. E agora aproveito também para falar de uma coisa que já é um bocadinho fora da tua pergunta, que tem a ver com a questão LGBTI+, e com a questão feminista. Porque eu considero que são áreas que se complementam e que são áreas que devem ser complementares e amigas uma da outra, por assim dizer. E muitas vezes não o são. Muitas vezes eu percebo que não o sejam, porque existem, de facto, interesses diferentes e nós não temos todos a olhar para o mesmo lado, mas esta tendência que agora existe sei lá, de compartimentalizar tudo, de cada um de nós tem uma causa. Todos os nossos as grandes conquistas que tivemos foi porque nos unimos e foi porque conseguimos fazer compromissos. E acho que é por aí que nós vamos fazendo compromissos. E pronto, eu acho que isto é um compromisso que por agora deve ser feito. Mas por agora, e é assim, se isto fosse levado à Assembleia da República, não sei se nunca na vida. Então agora sei com a minoria de esquerda, nunca na vida, muito provavelmente. Mas um compromisso, sei lá, a 50 anos, a 20 anos. Mariana, muitos parabéns. Olá, Isabel. Obrigada. Vou ver com muito interesse. Eu estava aqui a pensar nas prisões. Nós temos ainda prisões para homens e para mulheres, como tivemos escolas para homens e para mulheres, rapazes e raparigas há 100 anos atrás. Ia-te perguntar se tu concebes a possibilidade do sistema prisional um dia no futuro não ser binário e, ao mesmo tempo, as questões que a própria lei da autodeterminação, que já está aprovada em vigor, colocam ao próprio sistema, não é? Se eu estiver a cumprir uma pena num sistema prisional e decidir autodeterminar-me de outra forma, do ponto de vista de género, como é que o sistema responde? Se o sistema tem resposta para isso, se sabes? Se o sistema tem já resposta para isso. Eu penso que, e perdão a minha ignorância, mas em direito nós temos um problema, que é nós sabemos muito do nosso quintal, damos um passinho para o lado, já não temos a cita de segurança a responder. Por isso, mas eu penso que nas questões das prisões, e isso até foi noticiado, já existe um respeito em relação à autodeterminação. Portanto, isso penso que já é uma realidade. Mas não quero estar a comprometer-me, mas penso que sim. Agora, a questão da terceira categoria. Acho que o sistema prisional também tem de ser revisto, não é? Devíamos já alterar algumas coisinhas. Portanto, se calhar começavas por aí. E depois a questão do sexo, género. O mais importante é não colocar as pessoas em perigo. E eu penso que quando existe uma tutela no sentido de não poder ir para um lado ou poder ir para o outro, é numa de proteger a pessoa. Porque estamos ali, o ambiente é controlado, semi-controlado, não é? Portanto, esta é a minha melhor resposta, e perdoa-me o desconhecimento. Eu penso que sim, poderia ser possível, mas isso, quer dizer, se isto fosse possível, eu acho que isto iria implicar tanta alteração tão profunda, que todas essas questões, à boa moda portuguesa, depois só iriam surgir depois, não é? Primeiro aprovamos a lei, depois percebemos os impactos da lei e como é que ela está a ser aplicada. Mas pois é assim, eu acho que o sistema prisional deveria ser revisto mesmo, do início ao fim.
percebermos o que é que estamos a fazer, se aquelas pessoas realmente vão ser, estão ali a fazer alguma coisa ou não, se vão ser inseridas na sociedade de forma capaz ou não. Portanto, se calhar repensar o modelo, assim como o modelo de educação, mas pronto, um modelo prisional, do início ao fim, e depois as questões de género iriam lá ser colocadas no meio, com muitas outras questões, porque eu acho que nisso a questão interseccional também tem de ser sempre um fator, não é? Diferentes perspectivas e formas de ver. Pronto, olha, obrigada, peço desculpa, penso que a minha resposta não foi muito adequada, mas... mas pronto. Eu queria apenas responder à questão que levantou que me fez pensar. Quando você é professor, e estamos aqui vários professores, a Isabel é professora, a Isabel é professora, a Camila é professora, a Fernanda é professora, e todos eles são professores. Só gostam de pessoas. E, em certo sentido, senão não quer ser professor, nem consegue ser professor durante muitos anos. Isso, o cerne da relação professor-aluno é que são muito pessoas. E gosta muito de todos os seus alunos, e gosta dos seus alunos, e tem a sua igual. Porque há uma relação de profundo respeito, é uma relação em que é profundamente responsável por aquilo que está à sua frente. A sua responsabilidade é não tanto transmitir conteúdos educativos, como assegurar que o transmitir conteúdos assegurar que aquela pessoa é sempre quer ser, do melhor possível. E que respeitará aquela pessoa no sincero, naquilo que quer aprender. Dito isto, os alunos são todos diferentes. E o importante, quando nós estamos numa relação com o seu aluno, é criar condições para que cada aluno possa voar o mais possível e o melhor possível, e isso é diferente em relação a cada aluno. Ou seja, se tiver 20 orientados, se tiver 30 orientados, a relação que tem com cada um deles é diferente. E aquilo que tentará ajudar cada um deles, no sentido de potencial, ou aquilo que a pessoa é, ser o mais desenvolvido e realizado possível, é completamente diferente. Por isso, quando eu digo que a Mariana é excepcional, é que, paralelamente a isso, paralelamente ao respeito que nós temos tanto cada aluno, e gosto imenso que temos a oportunidade que é a relação privilegiada, que é uma relação de ser-aluno, que é uma relação de igualdade, de respeito, de empatia e de profunda preocupação, também é uma relação que implica o espaço para quem tem excepcional mérito ter condições para poder desenvolver. E no sistema educativo que nós temos hoje, esse espaço não sempre existe. Ou seja, a possibilidade da pessoa desenvolver uma tese, realizar uma tese investigada, uma tese de doutoramento, como a Mariana e a Sofia e a Ana, é um espaço que socialmente é muito difícil de conquistar. Porque são pessoas que vão passar horas e horas a estudar e não vão passar horas e horas a ganhar dinheiro para satisfazer as suas necessidades básicas. E o trabalho do professor também é ajudar a criar esse espaço que socialmente é muito difícil de conquistar. E o trabalho do professor também é puxar no aluno, no sentido de dizer que este aluno é diferente, todos os alunos são iguais, todos os alunos são iguais na sua diferença, todos os alunos têm que ter espaço para realizar-se com pessoas muito diferentes. Uns serão ótimos na prestação de trabalho em sociedades de atividades, outros são ótimos enquanto funcionários públicos, outros são ótimos enquanto professores, outros são ótimos enquanto investigadores. No caso da Mariana, no caso da pessoa que será ótima enquanto investigadora. Há que ajudar e ter espaço para fazer aquilo que me parece ser o que faz melhor dentro do que eu conheço. E é nesse sentido que eu digo que a Mariana é um cavalo da competição. O que é o princípio da Mariana? Um cavalo. Um cavalo. Mas pronto, já fizeram pior. Se fosse um cavalo com 3 patas, não fosse igualmente valioso. Era igualmente valioso, era diferente, até podia ser um unicórnio. Nesse caso, o tratamento da arte seria diferente. E a minha ajuda seria uma ajuda para que o unicórnio pudesse salgar de estrela em estrela. Tentando, e aqui censura variada não é possível, mas é impossível. Porque em qualquer coisa que se faça, o objetivo é sempre impossível. Não vamos conseguir o impossível, mas o nosso objetivo é esse. E dito isto, uma questão que eu mandei legal, muito interessante, e agora está a ser discutida, os senhores certamente acompanharam a questão da discussão das tabeletas
tabletas de partes de banho de inseto. É discutida connosco, a especialidade na nossa sociedade não analisa, em geral para estudar, as questões ligadas à separação dos espaços das casas de banho ou quartos de banho, para quem seja do norte, para homens ou para mulheres, que estão associadas a por exemplo, no Estado na legislação das casas de banho nos liceus, era diferente consoante fosse o liceu feminino ou masculino, porque as mulheres passavam mais tempo na casa de banho. Há uma componente de relação social quando as mulheres vão à casa de banho e menos acontece. O que implicava que houvesse mais espaço do que havia relativamente às casas de banho dos homens. Por isso, o facto de ser homens ou mulheres não pode esquecer tudo aquilo que são as atividades que socialmente nós importamos a quem frequenta uma casa de banho e que não são apenas a satisfação de necessidades. O que gera uma problematização, por exemplo, se estiverem no Estado de Direitos Humanos da Itália, as casas de banho não têm tabletas grandes, isso não faz confusão nenhuma. O problema não é quem utiliza a casa de banho, o problema é toda a nossa construção social à volta das tabletas. O problema é toda a criminalização da atividade à volta das casas de banho. O problema é o papel de género das senhoras que vão à casa de banho para retocar a pintura e para isto e para aquilo. Ou seja, a discussão está ao lado daquilo que é a construção normativa de um espaço e da influência da arquitetura na construção dos espaços, da influência do direito na construção, da utilização dos espaços, que não está a ser discutida na nossa sociedade, e está muito ligada à coisa de género, onde é que enquadramos o terceiro género. Sim, tanto que a Jo, que é uma colega nossa de doutoramento, está a estudar mesmo essa matéria. Tá. E se tiverem interesse, procurem, porque ela está mesmo a estudar as questões das casas de banho. Assim até parece muito simplista, mas aquilo tem... Pronto, é a questão das questões das casas de banho. Mas pronto, ela está a estudar isso e é bastante interessante. Portanto, quem quiser saber mais sobre o assunto, procure pela matéria, que vai encontrar também muita discussão. Portanto, é uma discussão que já está também no campo de estudos de género bastante aprofundada. Quer dizer, ela não acha tanto, mas já começa a ser suscitada e já, entre nós, uma doutoranda, a dedicar-se ao estudo dessa matéria, que acho que isso também é muito importante, não é? Todas nós, os nossos estudos complementam-se. E acho que isso é muito, muito bom, porque a questão, nós avançarmos com o terceiro género, sem falarmos sobre outras questões bastante pertinentes no âmbito de estudos de género, de sexualidade e feministas, quer dizer, não faz sentido, parece que vem do nada. E assim há toda uma rede de apoio e também teórica por ser produzida em Portugal, que penso que é bastante importante. Não, já tive muito tempo com pena, agora Obrigada. Olá, Ana. Parabéns pela atividade. Olá, E obrigada. a minha questão, enquanto também sua colega, Sim. a minha questão é assim: quando nós estudamos, uma das nossas preocupações, e isso foi uma coisa que também falaste, é devolver o nosso conhecimento à sociedade, porque afinal, se nós trabalharmos esse tipo de projeto, mudar muito, também também foi uma das coisas. Tenho que falar mais bastante. Portanto, eu vou repetir essencial também como sua colega aqui do doutoramento. Uma das nossas preocupações é devolver o nosso conhecimento à sociedade, até para ser também o motor dessa transformação. Neste sentido, eu pergunto, além deste livro e desta conferência, como é que tu traduzes essa intenção de devolver esse conhecimento e, de causar esse impacto, que é essa energia que faz com que haja mudança? Pronto. Obrigada, Ana. Em primeiro lugar, eu penso que continuar a estudar é sempre uma boa forma de nós produzirmos sempre mais conhecimento e influenciarmos também o campo na área e trazermos para cima da mesa outros tópicos que merecem atenção. Portanto, penso que, em primeiro lugar, esta tese, se não servir para mais nada, já serviu para eu continuar a estudar e, entretanto, muito provavelmente irei acabar um doutoramento e irei produzir outras matérias.
Mas essa questão é muito boa. E eu penso que todas nós pensamos um pouco nisso, e agora falei no feminino, porque pronto, também merecemos. Todas nós pensamos muito nisso, que é aquilo que nós estamos a produzir, será que vai servir para alguma coisa? Tipo, vão só ler intelectuais, vão ler pessoas que também estão dentro da matéria, de que forma é que nós podemos influenciar um pouco a sociedade? Porque aquilo que eu disse há pouco sobre as casas de banho, o desconhecimento geral e a forma como as pessoas não percebem às vezes do que é que eu estou a estudar ou não percebem o que é que eu estou a fazer, é real e às vezes incomoda-me um pouco, porque nós já estamos tão dentro das questões e as pessoas estão LGBT, a LGBT, não sabem as siglas, confundem o que é identidade com orientação. Eu acho que é ir trabalhando, publicar, porque agora também o que interessa é a publicação, não é? A sociedade também está muito nisso, do publicar, fazer, conseguir mais publicações, mais citações. Isso também é um bocado contraprodutivo. Porque as pessoas têm que pensar, têm que refletir sobre as coisas e às vezes as coisas não saem assim. E eu ainda estou numa fase boa, porque ainda estamos no doutoramento. Agora acho que os professores sentem muito mais isso e acho que é um bocado ingrato, porque nós falamos muito nestas coisas de refletir sobre as coisas e pensar e tal, e depois pomos-lhes metas e isto não é só na investigação, acho que é em todas as profissões. Mas pronto, isto também faz parte da democratização, da quantidade de trabalhadores que vai para o mercado de trabalho, faz parte. Há coisas boas e coisas menos boas. Competimos todos muito mais, mas de que forma é que eu posso influenciar alguma coisa? Ser um membro ativo da sociedade e tentar influenciar, seja no ativismo, seja na minha vida. Todas estas pessoas, algumas delas conhecem-me, estão aqui porque me conhecem e olha, nem que seja na vida de uma ou outra, já chegaram aqui, já estão aqui a ouvir a falar destes temas que na realidade muitos de vós, no vosso dia-a-dia, não ouvem falar, não? E acho que isso aqui acho que isso é importante. Portanto, é assim, passinho a passinho, influenciar micro-influências e depois um dia talvez se possa mudar alguma coisa. Este livro, se um dia pensarem no terceiro género, um dia, pensam, há ali na Biblioteca Nacional, há ali uma moça que escreveu uma coisita qualquer, ainda lhes vamos lá passar os olhos. Pronto, já serviu para alguma coisinha. E é assim. E acho que é a única coisa que eu posso dizer, porque, pronto, como disse, a pergunta é muito bem colocada e acho que é comum a muitas de nós. Obrigada. Bom, eu gostava só de fazer um comentário e uma pergunta, se puder ser. Já tenho muito tempo de antena, mas... Não teve nada tempo de antena. Bem, o comentário vem um pouco atrás daquilo que a Mariana há bocadinho referiu, que é muitas vezes uma coisa que nós encontramos neste momento, que é uma certa oposição àquilo que é os estudos feministas, ou o feminismo, obrigada, se não fosse tu que era da minha vida. Estas novidades relativamente aos estudos sobre a sexualidade, às dimensões queer, etc., que obviamente que decorrem, eu costumo sempre dizer uma coisa, se não tivesse havido estudos feministas e se as mulheres não se tivessem batido nos anos, primeiro, digamos, só para falar agora nas primeiras vagas e nas segundas vagas, se não se tivessem batido na primeira vaga pela igualdade, não é? Pela igualdade, pela educação, etc, etc. E na segunda vaga, pelo direito ao corpo, pelo direito à palavra, pelo direito à sexualidade, etc, etc. Eu não acredito que hoje nós estivéssemos no mesmo pé em que estamos quando falamos sobre os estudos de sexualidade, sobre a sexualidade, sobre o género, etc. Portanto, acho uma coisa... acho que é preciso darmos esta dimensão. Eu tento fazer muito isto com os meus alunos de mestrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no mestrado em estudos sobre as mulheres, porque o que eu sinto é que muitas pessoas agora vêm com uma ideia relativamente àquilo que poderia ser o mestrado que não passa por estes fundamentos. E eu acho que os fundamentos são fundamentais. Peço desculpa pelos terminais, mas que os fundamentos são muito importantes, porque senão não se percebe nada. Não se percebe nada do que é que está a acontecer e do que é que está a acontecer. E depois temos que nos lembrar que nós agora temos a próxima revista, da qual a Mariana é uma das coordenadoras, tem na capa a próxima revista, Passos de Évora, da qual a Mariana é uma das coordenadoras,
tem na capa uma senhora que foi uma jornalista e que o que é que ela foi mais? Foi jornalista e foi feminista, a Virgínia Quaresma. Acontece que a Virgínia Quaresma era uma homossexual, mas que tudo o que se tem lido, ou tudo o que se tem feito sobre ela naquela altura, portanto isto é uma senhora do princípio do século XX, não é? Tudo o que se escreve sobre ela vem completamente encapotada a relação à questão da homossexualidade. Portanto, nunca se diz sempre que a senhora tinha uma dama de companhia, uma amiga, que vivia com uma amiga, etc. Portanto, nunca é explícita a questão. Portanto, mas já havia, obviamente, mesmo nestas feministas desta altura, e depois também na segunda vaga dos feminismos, é evidente que havia muitas mulheres, inclusive na segunda vaga, havia muitas mulheres que achavam que portanto, os homens eram tão contraproducentes e tão prejudiciais, não quer dizer que seja a nossa atitude agora, não é? Mas que eram tão prejudiciais à existência das mulheres que realmente tinham como uma comunidade de mulheres em que a homossexualidade, eu nunca percebi muito bem como é que aquilo aparecia, mas aparecia. Efetivamente, a homossexualidade, não sei se como necessidade de afirmação de um mundo do qual os homens eram excluídos, enfim. E, portanto, é preciso vermos estas coisas nestes termos. As coisas sempre aconteceram, nem sempre foram explícitas, nem sempre foram ditas. Mas tudo aquilo que é hoje uma verdade mais óbvia, mais transparente, felizmente mais que é possível estarmos aqui a discuti-la, ela sempre existiu. Só que era encapotada. E isto eu acho que é muito importante para percebermos que as coisas não nasceram hoje. Hoje são de outra forma. Hoje, felizmente, temos possibilidades de ter as Marianas deste mundo e as pessoas deste mundo que têm capacidade de olhar para a realidade, porque a realidade é esta, não vale a pena a gente escondê-la, é esta. E é uma nova realidade, e é uma mudança fundamental na vida de todos nós, que é exatamente esta capacidade de percebermos a diferença, de percebermos que todos podemos estar neste mundo em igualdade de circunstâncias, reconhecendo estas diferenças entre nós. Não temos que ser iguais, não somos iguais, por mais que tivéssemos, não somos. Eu estava-me a lembrar que li este fim de semana, no Expresso, um artigo de um cientista social, que agora está muito na moda, fala-se muito sobre ele, que é um físico, que é o Carlo Rovelli. E não concordo em tudo o que ele diz, mas há coisas em que concordo verdadeiramente, que é na questão da cooperação. Portanto, o que importa é cooperar, não é? E o mundo só existe em interação. Não existe se não existisse interação. Portanto, e eu acho que são dimensões fundamentais para nós nos apaziguarmos com as diferenças. Nós temos que cooperar com quem pensa, já nem digo com quem é diferente, mas com quem pensa de maneira diferente. Portanto, estas guerras do que é que vale mais, se é sermos feministas, se é sermos queer, se é sermos outra coisa, não sei, se só olharmos para as questões das sexualidades, é isso agora que está a dar, é o que está na moda, etc, etc. Eu acho que é preciso algum bom senso. O bom senso às vezes faz falta. Acho que às vezes o bom senso faz falta e talvez também a gente já seja capaz de facto de olhar, porque é importante olhar o mundo desta maneira, não é? Assim um bocadinho. Pronto, este era o meu comentário, peço muita desculpa, podíamos ficar aqui muito tempo. A questão é assim, este livro abre a hipótese de um terceiro género, não é? De um reconhecimento legal de um terceiro género. Mas há mais, não é? Neste momento fala-se muito, eu nem sei quantos é um dia deste, eu ouvi 30 e tal, 40 e tal géneros que já foram identificados. Eu nem percebo, sinceramente, não estudei isso, portanto não percebo, não é? Mas certamente, quando estudar, consigo perceber melhor. E, portanto, o que é que a Mariana pensa sobre isto? Portanto, hoje estamos a lutar por a possibilidade de um reconhecimento legal em Portugal de um terceiro género, mas pode acontecer mais dia, menos dia, nos tenhamos que confrontar com outras possibilidades de reconhecimento legal. Sim. E penso que isso vai muito no sentido da questão colocada ali pela... Desculpa, não retive o teu nome? Alterar o microfone. Para não ser sempre a dizer um bocadinho. Vai muito no sentido da questão colocada, porque, em bom rigor, o fundo, o problema é o mesmo. Que é porque é uma terceira, porque não retirar, porque é uma terceira, porque não 20.
é exatamente a mesma resposta, e nós temos de começar por algum lado, e eu também falo nisso do livro, e digo explicitamente que isto teria de incluir, era um chapéu que incluiria diferentes identidades, mas ao menos já as reconhecemos, vamos dar o primeiro passo, no sentido de reconhecer, como um passo, no sentido de reconhecer, e a partir daí, assim, o céu é o limite, eu acho que o direito se adapta, não é? Nós podemos sempre alterá-lo, podemos sempre modificá-lo, o importante é discutirmos estes temas. A partir do momento em que se discute, pode-se dizer, mas não discutiste bem, não foi a solução indicada. Ok, então contribuir com outra solução, vamos pensar noutra solução e vamos alterar o sistema. Portanto, este seria um passo, e é o passo que eu proponho neste livro. Se calhar no do doutoramento vou dizer, não, isto não faz sentido nenhum, se calhar a solução era outra, mas pronto, penso que faz parte do processo de investigação também alterarmos as nossas concepções e as nossas visões. As coisas vão evoluir. E vão. De etapa. Exatamente. Não quer dizer que a gente esqueça as outras. Exatamente. Pronto. Foi muito esta. Se alguém queria dizer alguma coisa, nós de qualquer modo temos 30 minutos ali para nos... Mas se alguém mais quiser dizer alguma coisa, acho que podemos, não é? Sim. Uma pessoa só. Depois partimos ali para olhar para lá. Se calhar é melhor. Há um comentário. Sim. David. Olá, David. Obrigada. Existiu muito, talvez, obrigado por este espaço, esta possibilidade e só um comentário, porque eu falo no cenário, mas eu entrei na sala qualquer pessoa que vive com acho que é muito importante, em primeira mão, é percebermos sempre em que parte do privilégio, a camada do privilégio nós estamos. É muito importante. Pois nós somos privilegiados em certas coisas, e outras pessoas são privilegiadas em outras, e acho que é muito importante no exercício que nós praticamos no dia a dia perceber qual é que é o nível de privilégio que está a alterar, para conseguir muitas vezes descer àquela camada que precisamos de fazer análise, estamos a falar, comunicar de uma forma muito mais direta, muito mais em simbiose com aquela questão. É só isso que eu Tá bem. Muito obrigada. E pronto, penso que agora podem comer e beber ali um bocadinho. Não se enfrasquem, estou a brincar, isto foi um comentário meu. Mas pronto, era só isto e agradecer muito a presença de todos e todas e todos, e espero que tenham gostado e que gostem de ler o livro e que vos suscite ali alguma inquietação. Da inquietação vem alguma coisa. Obrigada. Obrigada também a todos que nos acompanharam online. Espero que tenham gostado, que não tenham visto perfil muitas vezes, porque não é o meu melhor lado. E pronto. Muito obrigada e vemo-nos por aí, espero eu.